Esse estudante de Harvard foi expulso porque encontraram entorpecentes no armário dele. Mas o mais absurdo foi que o real dono dos entorpecentes ofereceu uma quantia em dinheiro para que ele continuasse assumindo a culpa. Será que ele aceitou o dinheiro? Como é que foi essa história? Vem comigo que esse final... Vem comigo. Porra! Começamos num tumulto. Dois grupos estão trocando insultos na estação de metrô. Eles só estão separados pelos trilhos, cada um em uma plataforma. O motivo não podia ser outro: futebol. E você? Qual que é o time que você torce? Comenta aí embaixo que eu vou estar lendo. Flamengo! Eles são membros de duas torcidas organizadas. O metrô aparece e abre as portas entre duas estações. E aí já viu, né? As duas facções entraram e começou um quebra-pau daqueles. A cena muda. Agora estamos nos Estados Unidos e conhecemos ele, Matt Buckner, um estudante universitário que acaba de ser expulso da faculdade de jornalismo em nada mais nada menos do que Harvard. Coitado, ele dividia um quarto com outro estudante que usava substâncias ilícitas, mas quando a reitoria descobriu os pacotinhos suspeitos, eles estavam escondidos no armário que pertencia ao próprio Matt. Em outras palavras, ele pagou o pato e teve a sua matrícula cancelada por causa disso. O colega de quarto dele ofereceu $10.000 como agradecimento por ele ter aguentado a bucha. Ele não poderia assumir aquele BO porque o pai dele era influente e isso prejudicaria toda a reputação da família. Ele também prometeu dar apoio ao Matt assim que ele se formasse. Com apenas $10.000 no bolso e sem escolha, Matt até tentou ligar para o pai, mas caiu na caixa postal. Por isso ele pegou um avião direto para Londres. De lá, ele pegou o metrô e chegou na estação onde se encontra com a sua irmã, Shannon. A escadaria estava cheia de lixo e a polícia estava vasculhando a área. Ele até pergunta sobre o que aconteceu ali, e Shannon diz que foi um dia normal de jogo e as torcidas estavam trocando elogios, igualzinho aqui no Brasil. Matt explica pra Shannon que foi expulso injustamente da faculdade por causa de alguns sacos de farinha que encontraram no armário dele. Ela banca a compreensiva e pede pra ele falar a verdade, mas ele realmente estava falando a verdade. O caso é que a família do canalha é influente e não tinha nada que ele pudesse fazer. Shannon pergunta se ele falou do acontecido com o pai. Matt diz que não conseguiu e também não insistiu. Logo ela percebe que também não insistiria. Aqui dá pra entender que o pai deles tem uma relação bem distante com os dois. Shannon tem um bebezinho lindo e vive com o marido, Steve, que conhece Matt logo em seguida. Steve é um homem de família, responsável e carinhoso. Ele chama Matt num cantinho e, totalmente educado, diz que não esperava pela visita dele e que naquela noite ele estava planejando um jantar romântico com a esposa e até contratou uma babá. A intenção dele era de explicar que o hóspede ficaria sozinho em casa, mas tudo muda quando o irmão dele aparece. Pete, um típico cunhado que chega abrindo a geladeira e é o desprazer de Shannon e de todo mundo. Steve então tem uma ideia. Ele entrega um dinheiro para Matt e pede para ele levar Pete ao jogo de futebol. Mas ele faz uma recomendação de não entregar o dinheiro ao Pete em hipótese alguma. Quando eles dobram a esquina, não demora muito pro cara pedir metade do dinheiro. Ele até consegue ser bastante convincente, mas Matt sustenta que não pode dar o dinheiro para ele. Quando Pete começa a ameaçar ele, Matt distrai ele falando que a polícia tá bem atrás, mas era mentira. Então ele tenta dar um chute no cara, que rapidamente segura a perna dele e passa uma rasteira derrubando o Matt. Depois disso, Pete recomenda que ele não faça aquilo de novo e ainda hostiliza ele por causa daquele golpe feminino. Enquanto caminham até um bar, Pete fala que eles estão indo encontrar uma galera que é do pedaço dele e comenta sobre o perfil deles. Aparentemente eles são bem rudes com os Yankees, é um tipo de apelido pejorativo para se referir aos americanos. Ele diz que pior que os Yankees, só mesmo a polícia e os jornalistas. Matt fica assustado porque ele estudava jornalismo e era um Yankee. Então Pete fala que os jornalistas são pilantras porque mentem e manipulam a opinião das pessoas de acordo com qualquer porcaria que eles escrevem. Parece até um Brasil na Europa, né? Ouvindo isso, Matt fez o que achou mais sensato, ficou calado e quieto. Afinal, além de ser um estudante de jornalismo americano, seu pai era jornalista também. No bar, todo mundo tá feliz e entortando fiofó na pinga, enquanto cantam o hino da torcida.
Pete apresentou Matt ao grupo e todos eles estão tranquilos com ele, exceto Bovver. Quando Matt vai ao banheiro, Bovver segue ele e abre o jogo de um jeito ameaçador. Ele diz que Pete está sendo muito educado, mas eles não gostam de estranhos no grupo. Matt começa a ficar desconfortável no meio da galera e tenta ir embora. Pete insiste para ele ficar e acaba convencendo ele. Mais tarde, eles vão até o estádio e todos começam a cobrir os rostos com bonés, toucas e cachecol. Pete pede ao Matt para cobrir o rosto também, para não ser reconhecido pelas câmeras. O jogo acontece numa boa, mas no final o grupo tá planejando um confronto com a torcida rival. Matt decide ir embora pra casa. Lógico, até eu iria embora sem nem olhar pra trás. Vendo que seria inútil insistir, Pete recomenda que Matt vá de cabeça baixa para não ter problemas com os rivais, e mesmo assim, se ele estiver em apuros, que volte para encontrar com eles novamente. Enquanto ele caminhava, uma garrafa estoura bem perto dele. Alguns membros rivais começam a perseguir Matt e ele começa a correr. Infelizmente, ele é alcançado e os caras começam a intimidar ele. Matt tenta explicar que ele é apenas um turista, mas os caras estão querendo saber o que o Yankee está fazendo metido com a GSE. Matt começa a entender que aquilo é muito mais do que uma simples torcida organizada, e sim uma gangue. Eles colocam um cartão de crédito na boca de Matt e esfregam até ferir, enquanto zombam da tal GSE, dizendo que eles agora abandonam os membros à própria sorte. Antes do cara terminar de falar mal da gangue, os GSE aparecem na voadora e botam os rivais pra correr. Eles vão atrás, mas os caras sumiram do nada, então eles pegam a van e voltam para o bar. Mas no meio do caminho, um dos rivais volta a provocar, atirando uma pedra no para-brisa e fazendo eles descerem. Quando chegam no beco, eles percebem que caíram em uma emboscada. Uma galera tá esperando por eles com paus, pedras e garrafas na mão. Agora o couro vai comer. Matt é o primeiro a querer fugir, mas os GSE pagam de louco e enfrentam os caras mesmo assim. Uma briga generalizada acontece e até o Matt começa a distribuir umas pancadas. Ou melhor, tapinhas de donzela, seguindo os membros do GSE que zoavam ele depois daquele confronto. No dia seguinte, Matt acorda de ressaca e todo arrebentado no apartamento de Pete. Durante um café da manhã, Pete explica que ele é o líder da gangue de elite, que existem vários grupos assim espalhados pelo país e até pela Europa. Ele ocupa o lugar de um cara folgadão chamado de Major, Tommy Hatcher. O antigo líder do grupo rival deixou a liderança depois de perder o próprio filho em um confronto. Desde então, une forças para se vingar da GSE. Quando eles chegam na casa da Shannon, Steve dá uma bronca no irmão por ter envolvido o Matt naquela briga de vagabundos. A situação fica tensa e Matt tenta separar os dois, mas também acaba experimentando a fúria de Steve. Por fim, eles são expulsos da casa e vão para um bar. Matt volta mais tarde para pegar as suas coisas, acreditando que causaria problemas à irmã se ele continuasse ali. Agora, morando na casa do Pete, Matt descobre que ele é um professor de educação física, e claro que Matt sustenta que é qualquer outra coisa menos um estudante de jornalismo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Bovver foi ver Tommy Hatcher para contar que o GSE tinha um integrante americano. Ele ficou visivelmente irritado, tanto que ordenou um casal da cafeteria para calar a boca enquanto conversava com o inimigo. Ainda incomodado com as gargalhadas estridentes daquela mulher na mesa ao lado, Tommy começou a bater a cabeça do cara na mesa até ele desmaiar. Bem saudável. Algum tempo depois, Pete e a gangue se preparavam para outro confronto. Eles pegam um trem expresso indo para Manchester. Matt acaba acompanhando eles e deixa Bovver. Pete recebe uma ligação avisando que os rivais estão sabendo que eles vão para Manchester e que estão preparando uma emboscada para eles na saída da estação. Para piorar, o trem era expresso e não pararia antes de chegar onde o grupo esperava. A saída foi apertar o botão de freio de emergência e arrumar outro jeito de surpreender os caras por fora. Matt teve uma ideia. Eles pegaram uma van, dirigiram até a estação e passaram pelos rivais com o pretexto de descarregar mercadorias. Assim, os membros da GSE surpreenderam eles pelas costas e o pau quebrou bonito. Por causa da ideia de Matt, o GSE recuperou a sua reputação. Agora ele se sentia seguro por ter todos os membros do lado dele, mas ao mesmo tempo em perigo por precisar participar dos confrontos. Ele ficou tão envolvido com a facção
que chegou a fazer uma tatuagem com o brasão do time. Um dia, quando foi visitar a irmã, descobriu uma visita desagradável. O pai deles estava lá. O velho tenta entender por que o filho não ligou para ele quando foi expulso de Harvard, mas Matt dá aquela resposta na cara, dizendo que não gosta de namorar com a secretária eletrônica e tá cansado de ver ele bancar o pai só quando é conveniente. Mesmo assim, seu pai convenceu ele de conversar enquanto comem alguma coisa. Mas quando Matt está entrando na redação do jornal com o velho, é visto por um cara que está no telefone com o Bovver e conta o que está acontecendo. Bovver começa a desconfiar que o maldito Yankee é um jornalista infiltrado. Na casa de Shannon, Steve também descobre que Matt estudava jornalismo e começa a ficar preocupado. Rapidamente ele vai procurar o Matt, que está no bar com os membros da GSA, e puxa ele para fora de lá, mas os membros o reconhecem e oferecem uma bebida por sua ilustre visita depois de tanto tempo distante da facção. Então é revelado que Steve é o destemido e cruel líder Major. Enquanto isso, no apartamento do Pete, Bovver chega com alguns parceiros e conta para ele que Matt é um jornalista infiltrado. Pete até tenta defender Matt, mas contra fatos não há argumentos, né? Dentro da bolsa de Matt, um computador cheio de artigos de jornal e uma agenda relatando tudo sobre a GSA e seus membros. Ao mesmo tempo, Steve comenta com Matt que precisou deixar a facção para cuidar da família e que a Shannon foi a melhor coisa que aconteceu com ele. Isso porque depois de arrumar treta finalizando o filho do Tommy, ele foi jurado e precisou ficar quieto para continuar vivo. Enquanto conversavam, a GSA surpreende os dois e começam a bater no Matt. Steve defende ele e diz que já sabia que Matt era um estudante de jornalismo, mas que desistiu do curso. Steve é lembrado de que é um membro fundador da facção e precisa se posicionar, mas ele fala que quem toma as decisões agora é o Pete e não ele. Isso faz Bovver deixar o grupo e correr para os braços do rival, Tommy. E para dar mais motivos para Tommy brigar com os GSA, ele diz que o Major, aquele que acabou com seu filho, também está de volta ao grupo. Isso foi o estopim para o início de um confronto nunca antes visto. Mas depois de conseguirem todas as informações que precisam, eles acertam o Bovver com uma garrafada na cabeça. Enquanto isso, no bar, Pete tenta convencer Steve, agora chamado de Major, a ficar com o grupo, mas ele nega e diz que jurou para a mulher que não participaria mais daquilo. Mas antes de poder cumprir o juramento, o grupo do Tommy aparece atacando. Finalmente, os dois líderes estão frente a frente. Steve acerta o Tommy, mas leva a pior quando é apunhalado no pescoço. Bovver reaparece e se arrepende do que fez e leva Steve para o hospital. No salão de espera, Pete percebe que foi traído pelo Bovver e expulsa ele do bando. Shannon chega a ir lá e visitar o marido, mas em seguida, apesar de se desculpar com ele, ela está decidida a se separar. Matt pergunta se é isso mesmo que ela quer, mas Pete entra na conversa e diz que é o mais correto a se fazer, já que a briga é dele e ninguém precisa pagar o preço. Shannon decide voltar para casa do pai e Matt também quer ir, mas na hora que ela chama o táxi, Matt sumiu. Enquanto os membros da GSA caminham, Matt se reintegra aos membros e vai com eles. Durante mais um confronto do grupo de Tommy, Bovver tenta se redimir e luta contra os caras. De repente, a Shannon chega no carro procurando o Matt, mas ela quase é agredida também, só por ser a mulher do Major. Matt tenta proteger ela, mas acaba apanhando feio. Tommy tá furioso por causa da tragédia que fizeram contra o filho dele, mas o Pete revela que não foram eles que fizeram aquilo, foi ele mesmo, o Tommy, que deixou o próprio filho em perigo ao invés de proteger ele como todo bom pai faz. As palavras despertam uma fúria incontrolável no Tommy, que partiu pra cima do Pete e amassou a cara dele, literalmente. Dessa vez, o pobre Pete não teve chance. Quando tiraram Tommy de cima dele, já era tarde demais. Matt aprendeu duas boas lições com Pete. Em vida, ele aprendeu que é importante não recuar, mas quando ele se foi, Matt aprendeu que tem honra pra fazer isso. Ele então volta para os Estados Unidos, mas não se esqueceu de que ainda tem uma pendência a ser resolvida. Você se lembra do colega de quarto da faculdade? Ele mesmo, o Noia, que jogou a culpa no colo do Matt? Pois bem, ele acabou de se formar e tá muito bem, obrigado. Durante uma comemoração
ligação ele pede licença para usar o banheiro, mas ele não tá apertado e nem com dor de barriga. Ele foi até lá para cheirar aquelas porcarias, as mesmas que complicaram o Matt. E falando nele, olha só quem acabou de chegar para fazer o acerto de contas. O filho da mãe é lembrado por Matt, que prometeu dar um apoio assim que se formasse, mas ele não parece querer muito ajudar. Matt reforça que foi expulso da faculdade por causa de um problema que nem era dele. Tudo isso porque o cara não podia se envolver em escândalos. Para tentar se livrar de Matt, o cara pede a ele para ligar no escritório onde trabalha e conversar com a secretária sobre esse assunto. Mas Matt já é um macaco velho e sabe muito bem que conversar por telefone não é nada bom. Se tem uma coisa que seu pai ensinou, e muito bem ensinado, foi a não cair no papo da secretária. Pior ainda se for a secretária eletrônica. Mas como de besta ele só tinha cara, Matt atendeu ao pedido do rapaz que pediu licença para usar as porcarias enquanto estivesse em um momento de privacidade. E antes de sair, ele saca um gravador de voz do bolso e aperta o play mostrando que registrou toda a conversa. Isso deixou o Noia maluco e saiu da cabine com o olho arregalado, perguntando o que significava aquilo. Matt, tranquilo e sereno, diz que aquilo era o documento que ele precisava para ser readmitido na faculdade. É um gênio. Quando o cara tenta tomar o gravador da mão dele, quase leva uma surra. Não vamos nos esquecer que Matt agora aprendeu a brigar feito um vândalo. Depois de conseguir resolver o seu problema, Matt sai cantando o hino do time como se tivesse vencido a Champions League. Esse foi o recap do filme de 2005 chamado Hooligans. Espero que você tenha gostado, meu querido. Curta e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota aí embaixo. A minha nota foi 8. Tô deixando esse outro vídeo aqui na sugestão para você ver também. Tenho certeza que você vai gostar, hein? Obrigado por assistir, um grande abraço e te vejo nesse próximo vídeo aí, hein, bonitão. Valeu, falou!